Bom, pessoal, então a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de reações químicas e vamos continuar falando sobre como é que a gente faz para representar uma reação química. Bom, então vamos lá. Temos aqui um exemplo de uma reação química onde o gás oxigênio reage com o gás nitrogênio, formando óxido nítrico, tá? Bom, essa reação química ela vai ser representada pela seguinte equação química, né? Já vimos que as substâncias são representadas pelas suas fórmulas, e a fórmula do gás oxigênio é O2, do gás nitrogênio é N2 e do óxido nítrico é NO. Bom, mas podemos, né, seguir aí e usar o modelo de Dalton, aquele que representa os átomos com bolinhas, né? Então, se a gente usar o modelo do Dalton, representar cada átomo com uma bolinha, segundo essa legenda, vamos ver como é que a gente vai ficar. Bom, a gente representaria o O2, uma molécula de O2, né, por duas bolinhas de oxigênio. O do nitrogênio, N2, duas bolinhas de nitrogênio unidas, e o óxido nítrico, uma bolinha representando o N e uma bolinha representando o O. Muito bem, se a gente olhar aí, né, para essa reação que está representada agora, percebem que tem algo estranho, né? Nós vimos que, o que Lavoisier falou? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente não pode ter sumindo átomos, né? Então, a gente não pode ter aqui nos reagentes, a gente tinha dois átomos de oxigênio, né? E dois átomos de nitrogênio. E aqui a gente só tá com um átomo de cada um. Então, essa reação, ela não está representada da maneira correta. Vamos ver como que ela ficaria, então, representada da maneira correta. De modo que estejam aparecendo todos os átomos, né, que estão nos reagentes, estejam aparecendo no produto e vice-versa. Então quer dizer que a proporção correta não era aquela, né? Era a proporção correta, ela é uma molécula de O2 reage com uma molécula de N2 e forma, na verdade, duas moléculas de NO. Agora sim, temos 2O, 2N, né? Nos reagentes e nos produtos. Como então que a gente representa isso na reação, né? Na equação? Na frente da substância NO, a gente vai colocar o número 2, indicando que formaram-se duas moléculas. E nas outras? Bom, nas outras, como é 1, eu não preciso representar nada, ok? Isso que a gente acabou de fazer é o que a gente chama de balancear a equação, né? Então a gente fez o balanceamento dessa equação. O que é balancear a equação? É ajustar essas proporções entre as moléculas das substâncias, tá? Quando a gente faz o balanceamento das equações, a gente vai então usar esses coeficientes. Esses coeficientes, eles são números que vão antes, né? Eles aparecem antes da substância, tá? Então, eles vêm antes da substância e eles vão indicar a proporção entre as moléculas. Uma dessa e duas dessa, tá? Preste bastante atenção, porque quando a gente faz o balanceamento de uma equação, a única coisa que a gente faz é ajustar esses coeficientes, que são esses números que vêm antes da substância, né? Nunca, 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 nunca a gente pode alterar os índices, que são esses numerozinhos subscritos aqui, né? A gente nunca pode alterar os índices das fórmulas, tá? Por que que eu não posso alterar? Então, por que que eu não posso pegar e colocar aqui
que é N2O2, porque aí isso indicaria para mim que ao invés de ter, né, duas moléculas de NO, indicaria uma molécula de N2O2. E a molécula, né, não é essa, a substância não é essa. Pensem aqui, se a gente alterasse esse número no O2, a gente alteraria a substância, né? Então, em vez de colocar 2, eu colocasse 3 ou 4, né? Então, eu mudaria na substância. Então, nunca eu posso mexer nesses números, porque eles são característicos da fórmula da substância. Não se esqueçam disso. Bom, então a gente tem, né, essa reação química representado como uma equação, que é essa aqui, perfeitamente agora balanceada, ou seja, proporções corretas, 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de oxigênio. Por quê? Porque esse 2 que está aqui na frente está indicando que é NO, NO. E 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de nitrogênio. Beleza. E aí agora a gente pode falar, né? Como que a gente lê essa equação em palavras? Uma molécula de gás oxigênio reage com uma molécula de gás nitrogênio para formar 2 moléculas de óxido nítrico. Bom, vamos fazer o contrário agora então, né? Vamos pegar aqui, né, a reação química representada em palavras e vamos passar essas palavras para uma equação. Então, vamos ver. Uma molécula de gás nitrogênio formada por 2 átomos de nitrogênio, né? Então, o que é isso? Significa que eu tenho uma molécula de N2, né? Uma molécula, o gás nitrogênio, ele é formado por 2 átomos de nitrogênio, N2. Uma molécula, tá? Reage com, eu represento com o mais. Isso reage com o quê? 3 moléculas de gás hidrogênio, cada uma formada por 2 átomos de hidrogênio. O que quer dizer isso? Que eu tenho que a molécula é formada por 2 átomos de hidrogênio, então ela é a fórmula H2, e aqui na minha reação eu tenho 3 moléculas, então esse 3 vem aqui na frente. Para formar, é a setinha, o que vai formar? 2 moléculas de amônia. Quem é a molécula de amônia? Cada molécula é formada por um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Então, uma molécula é o NH3. Na minha reação, são 2 moléculas, né? Então, agora, eu transformei uma reação que está em palavras na linguagem química, ok? N2, né? 2 nitrogênios, 2 nitrogênios do lado de cá, dos produtos. 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 átomos de H. E aqui também eu tenho 2 vezes 3, 6 átomos de H. E aí, eu fiz essa transformação respeitando aí, né, que os átomos não podem aparecer nem desaparecer. Todos os átomos que eu tenho nos reagentes, eu tenho que ter nos produtos. Vamos fazer mais um exemplo. Temos aí a seguinte reação química, né? Um carbono, tá? Reage com o gás hidrogênio, H2, e forma o gás metano. Vamos ver aí, será que essa equação está balanceada? Um carbono, ok. Mas aqui a gente tem 2 hidrogênios e aqui a gente tem 4 hidrogênios, né? Então, não está batendo, né? Eu tenho que ter a mesma quantidade. Lembrando, eu não posso mexer nesses numerozinhos aqui, que são os índices das fórmulas. Então, eu vou ajustar o número de moléculas. Como que eu vou ajustar o número de moléculas, né? Eu vou ver aqui, ó. Eu tinha 2 átomos de hidrogênio e aqui eu tenho 4, né? Na verdade, então, o que eu tinha
o que eu tinha aqui, né, na proporção correta, são o quê? 2 moléculas de H2, né? Porque aí sim, esses 4 átomos de hidrogênio que eu tinha antes, né, puderam se reorganizar para formar a nova substância. Na reação, né, na equação, a gente vai representar então isso com o 2 na frente do H2. 1C, 1C, 4H, 4H. Lembrando, mexer sempre somente no número do coeficiente, tá? Que é o número da proporção das moléculas. Bom, e agora então, a gente vai fazer um exemplo que a gente tem, né? A reação química sendo representada, tá? Usando as bolinhas do modelo de Dalton. Então, aqui eu tenho nesse espaço, né? Estão os reagentes e nesse espaço estão os produtos. Olhando aqui, então, eu vou fazer uma proposta, tá? Eu vou fazer aqui a equação química que representa essa reação. Então, vamos lá. Tentem dar o pause e fazer, tá, essa reação olhando a legenda. Vamos ver. Será que vocês conseguiram? Bom, primeiro eu tenho então que representar aqui as substâncias, né? Então, nos reagentes, quem eu tenho? Olhei aqui, 1 carbono, 4 hidrogênios. Então, esse aqui é o CH4. Aqui, qual é o outro reagente que eu tenho? Bom, eu vou colocar um mais, porque eu tenho 2 substâncias nos reagentes. Qual é o outro reagente que eu tenho? Bom, eu estou olhando aqui que eu tenho átomos de oxigênio. Que substância é essa? É a substância O2. Quantas moléculas dessa substância eu tenho? 2 moléculas, né? 2 conjuntinhos iguais, olha lá. Então, são 2 moléculas de O2. Vou representar a reação com a seta e aí agora os produtos. Aqui eu tenho primeiro quem? 1 carbono e 2 oxigênios. Então, essa substância é o CO2. Mais, porque é uma substância diferente, essa substância aqui, né? 1 oxigênio e 2 hidrogênios é a água, né? Quantas moléculas de H2O eu tenho? 2 moléculas de H2O. Então, agora eu fiz, né, a representação com o modelo de bolinhas do Dalton e cheguei aqui na equação química já corretamente balanceada, né? Percebam que aqui embaixo a gente já tinha uma representação correta da proporção. 1 carbono, 1 carbono. 1, 2, 3, 4 hidrogênios. 1, 2, 3, 4 hidrogênios. 1, 2, 3, 4 oxigênios. 1, 2, 3, 4 átomos de oxigênio. Bom, e vamos voltar então para a nossa reação que nós trabalhamos durante esse tempo, né? Que era a formação de ferrugem. Agora, então, a gente já consegue, né, fazer o balanceamento dessa reação. Então, vamos ver. Temos aqui o ferro, né? Então, nós vamos usar essa representação, né? Essa legendinha aqui, ferro laranja e oxigênio vermelho. Então, temos aqui o ferro, vou fazer uma representação igualzinho tá aqui primeiro, tá? Antes de acertar as proporções. Eu tenho um ferro, eu tenho a substância O2 e eu tenho a substância Fe2O3, que é a ferrugem, 2 ferros e 3 oxigênios. Essa equação, ela está balanceada? Não está, né? Olha só, 1 ferro e 2 ferro, 2 oxigênio e 3 oxigênios. Então, não está com a proporção correta, né? A gente precisa ajustar a proporção das substâncias para garantir que todos os átomos que estejam nos reagentes estejam também nos produtos e vice-versa. Então, vamos ver. Vamos começar aí pensando o seguinte, a gente tinha aqui nos produtos, eu tenho
3 oxigênios, né? E aqui eu só tinha 2. Então, quer dizer que eu não tinha somente um O2, né? Eu tinha o quê? Pelo menos 2. Mas, quando eu coloco aqui que eu tenho, né, 2 moléculas de O2, eu fico com 4 O no total. E aqui eu só tenho 3. Pode estar sumindo esse O? Não pode. Eu posso somente colocar uma bolinha vermelha aqui? Não pode. Por quê? Eu tenho sempre que repetir a substância inteira, porque não forma um oxigênio sozinho, né? Então, eu tenho que repetir a substância inteira, tá? Então, se aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3, ainda não está correto. Eu vou repetir de novo a fórmula da substância. Bom, então agora eu repeti de novo, né? Quando eu repeti de novo, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 O no produto, o que indica para mim que ainda falta aqui, né, um O2. E agora, quando eu fiquei com 3 moléculas de O2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. No reagente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no produto. Perfeito. E o ferro? O ferro ainda está, né, incorreta a proporção. Eu estou com 1 aqui e 4 aqui. Então, na verdade, a proporção correta não é 1. A proporção correta é 1, 2, 3, 4. E aí, agora, a gente vai usar esses números aqui, né, como coeficientes. 4 ferros, 3 conjuntos de O2, 3 moléculas de O2 e 2 conjuntos de Fe2O3. Agora sim, a nossa reação química está perfeitamente representada. Bom, voltamos então, né, à questão lá do início do estudo das reações químicas. O que acontece quando uma substância se transforma em outra? Ao longo desse estudo, então, né, a gente viu que forma-se uma nova substância que não existia anteriormente, né, com propriedades totalmente diferentes, que esse processo é chamado de reação química, que as substâncias existentes inicialmente são chamadas de reagentes, as substâncias, né, que são formadas após esse processo são os produtos. Vimos que nesse processo, nessa transformação, a massa se conserva. Então, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, né? A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Entramos no mundo microscópico para entender melhor o que estava acontecendo e trabalhamos aí, né, com as denominações, com a linguagem da química. Então, a gente mergulhando lá no mundo microscópico, né, vimos que o que é cada substância microscopicamente, né? Que as substâncias são representadas por uma fórmula, nesse caso o nosso exemplo é o gás oxigênio, né? Representado pelo O2, que dentro lá da substância microscopicamente, né? Esse O2 representa então uma molécula e a substância é composta por moléculas iguais, né? Que são esses conjuntinhos de O2, 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 são as moléculas de O2. Cada molécula, então, de O2, ela é composta de 2 átomos, né? 2 átomos de quê? Do elemento químico oxigênio, né? Então, cada molécula são 2 átomos de oxigênio, por isso a fórmula O2, que cada elemento químico é representado, então, pelo seu símbolo, né? E aí, quem permitiu, né, quem avançou com a gente nesses estudos, né, foi através do modelo do
Dalton. Então, uma vez que a gente entendeu microscopicamente, né, o que está acontecendo, que tudo é feito de átomos, né, a gente consegue agora entender que quando acontece uma reação química, o que acontece é um rearranjo dos átomos, ou seja, né, os átomos estão organizados de uma maneira nos reagentes, de acordo com a fórmula da substância, né? E quando acontece essa transformação, essa reação química, esses átomos, eles se reorganizam, porque essas substâncias deixam de existir e passam a existir outras substâncias, né? Onde os átomos estão organizados de uma maneira diferente. E a gente pode representar, então, de uma maneira, né, correta esse rearranjo dos átomos através das equações químicas corretamente balanceadas, ok? Espero que vocês tenham acompanhado todo esse aprendizado. Até a próxima, pessoal!